quando o Dr. Kifuri, assim como outros médicos e cientistas que estiveram presentes nessa apresentação, a questão quando você tem uma eficácia global de 50,38%, que é sim uma boa notícia e, portanto, merece ser celebrada, comemorada, é o seguinte: você vai precisar imunizar um grupo maior de pessoas para produzir o efeito de imunização que se deseja na população brasileira, né? Você precisa atingir mais gente, já que a eficácia é de 50,38%, mas todos mesmo foram unânimes em reafirmar que essa é uma vacina, sim, eficaz, que se mostra eficaz e também segura. A gente vai entender um pouco mais as diferenças em relação a esse percentual apresentado ontem, em relação àquele percentual de 78% de eficácia para os casos leves e de 100%, o que é uma excelente notícia. Acho que a gente não pode nunca esquecer desse 100% de eficácia para os casos graves, ou seja, que ninguém precisaria de uma intubação ou morreria mais de Covid-19, o que já é muita coisa, o que já seria um feito extraordinário. Então é importante que a gente não se apegue apenas a esse dado de 50,38%, mas também a esses outros dois dados igualmente importantes, de 78% e de 100%, e claro, com a necessidade de uma ampliação. Muito possivelmente, a gente vai precisar até de mais doses para fazer com que uma boa parte da população possa ser imunizada. Claro, continua aguardando ainda o aval da Anvisa, que será fundamental para a aprovação dessa vacina. A Anvisa fala em aprovação até domingo. Vamos aguardar se de fato essa notícia virá no domingo. E cabem críticas? Ainda cabem. Os próprios médicos ontem se manifestaram nessa direção em relação à necessidade de vacinar um grupo maior de pessoas, né, diante desse dado de eficácia global. De uma comunicação muito mal feita também, né? Com esse vai e vem, uma informação dada na semana passada, adiamento da divulgação de informações, aí números confusos, de repente apresentados de uma maneira que não deixam claro como é de fato essa eficácia. Então, cabem críticas, e os próprios cientistas e médicos acabaram fazendo um pouco isso ontem, mas todos eles atestando eficácia e segurança. É bom que se diga também que a Coronavac foi testada num público, como é que eles chamam? Sob estresse. Que são os profissionais da saúde. São os profissionais da saúde, que estão muito mais suscetíveis e em contato com uma carga viral muito mais alta do que a população. Tanto que os próprios pesquisadores dizem, não é exatamente a população real, porque foram testes realizados exclusivamente com profissionais da saúde, que estão mais sujeitos a essa contaminação, a essa alta carga viral. Mas, enfim, a gente vai detalhar um pouco mais esses números. Eles não são simples de serem entendidos, né, Carla? A gente estava comentando aqui fora do ar, para que a gente possa explicar, entender e explicar de uma forma simples para que todo mundo possa compreender. Não é fácil, não. Os dados são difíceis de serem compreendidos. Com relação às críticas, tem gente mandando mensagem agora, tá vendo, seus hipócritas, vocês ficam defendendo essa vacina e tudo mais. É uma vacina perfeita, ela tem a cobertura que a gente gostaria que tivesse. Não vamos mentir, não tem. A gente gostaria que todas as vacinas, tivessem mais de 90% de cobertura de eficácia. Mas a gente tem uma vacina. A própria Natália Pasternak, cientista, que está nacionalmente conhecida agora por entender profundamente o assunto, ela mesma diz isso. Ela diz, olha, a gente esperava mais? Talvez sim, mas é uma vacina que foi desenvolvida num tempo recorde, num prazo muito curto. Pouca gente acreditava no começo da pandemia que em um ano a gente teria uma vacina. A gente tem mais de uma, que bom que esses estudos estão sendo desenvolvidos. É aquele índice, nossa, maravilhoso? Não é. Mas tem uma outra boa notícia que é a seguinte: alguém virou jacaré? Não, isso não aconteceu. A segurança dessa vacina é algo que precisa ser também destacado, né, ressaltado. Ninguém... os casos graves, e a gente vai conversar isso de forma mais aprofundada com o nosso entrevistado, mas é isso, não é lá uma Ferrari, mas é a vacina que a gente tem. Acho que ela falou isso, a vacina possível. É a vacina possível para o Brasil, para as nossas condições de armazenamento e tudo mais, né? Temos uma vacina. Aliás, as críticas todas que vieram na forma da comunicação, não a vacina. Continua sendo válido o elogio que foi feito ao esforço do Instituto Butantan, aos técnicos, a conseguir isso de forma pioneira. O tipo de produção de vacina, e acho que isso eles frisaram muito a questão da segurança, porque essa é a técnica mais antiga de produção de vacina. Então, é a que a gente mais conhece, possibilidades de efeitos ou não, né? Mas, assim, todas as críticas que vieram foi a forma de comunicação que foi feita, e não a vacina, não a vacina em si. Né? Um dos médicos que estiveram ontem também nessa apresentação, acho que foi o Dr. Safadi que falou sobre isso.
apontando os percentuais de eficácia de outras vacinas que a gente já toma há muito tempo aqui no Brasil, né? E todos muito próximos desses 50% de eficácia global. Ou até abaixo, 50,2, por exemplo, 50,1. Casos, por exemplo, da vacina da gripe, sarampo, rubéola, coqueluche, rotavírus. Exatamente. Então, esses números todos foram apresentados. É que agora a gente tem um volume muito maior de informação do que tínhamos anos, décadas atrás. É que agora todo mundo se alguma vez se perguntou qual era, eu vou tomar a Eficácia. vacina do sarampo. Qual é o Eficácia, percentual da isso vacina aí. do sarampo? Ninguém nunca se perguntou isso. Pois é. Isso. E também de onde vem, né? É. De onde vem o insumo dessa vacina? Também ninguém nunca tinha perguntado. Enfim, de todo modo, a gente tem aí uma boa notícia. É sim, pelo menos a princípio, a ser celebrada. A gente precisa aguardar ainda o aval da Anvisa e precisa, antes de tudo, também entender um pouco melhor. A gente está falando aqui de tudo aquilo que foi possível compreender para traduzir, mas a gente tem já entrevista para falar mais sobre esse assunto.